Graça e paz, amados. Eu me chamo Dari Pomar e eu vim aqui compartilhar um estudo que eu fiz que edificou muito o meu coração, que diz sobre o temor do Senhor. Antes de começarmos, eu gostaria que nós possamos fazer juntos uma oração. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, para adorar-Te, exaltar-Te, glorificar-Te, Senhor, na beleza da Tua santidade. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor. Obrigada pelo Teu favor e pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Onde estaríamos, Senhor, se não fosse o Senhor? Onde estaríamos se o Senhor não tivesse nos atraídos para Ti? Pai, eu peço agora que o Teu Espírito de revelação e de conhecimento venha sobre nós. Que este assunto, que esta palavra que é tão importante, que é o temor do Senhor, ditas diversas vezes em Tuas Escrituras, que ela penetre tão profundamente em nosso coração, que traga uma revelação, que ela traga uma metanoia, uma transformação de mente, que nós possamos então caminharmos com base na Tua palavra, no Teu temor, Pai. Obrigada por tudo que irás fazer. E eu clamo agora, Senhor, para que o Senhor coloque dentro de nós o Teu temor. Nós queremos temer a Ti, ó Pai. Nós queremos, Senhor, cada vez mais ter esse temor enraizado dentro de nós. A Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e do conhecimento de Deus. É o temor do Senhor que nos faz permanecer e nós queremos permanecer em Ti. Papai, obrigada por tudo. Nós Te amamos, nós Te louvamos, Te engrandecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse tema, o temor do Senhor, é um tema de suma importância, Hoje a nossa sociedade, ela tem falado muito sobre o amor de Deus, que é uma verdade. Nós precisamos ser aperfeiçoados nesse amor, mas junto com o amor de Deus, nós precisamos caminhar também no temor do Senhor. Nós precisamos ter esse temor enraizados dentro de nós, porque é o temor do Senhor que nos faz permanecer, não é verdade? Eu gosto de usar um exemplo que, assim como um pássaro não consegue voar com uma só asa, nós cristãos, nós não conseguimos ter uma vida cristã saudável se nós não estivermos baseados nessas duas verdades, o amor de Deus e o temor do Senhor, Bom, vamos começar, nós vamos falar sobre ter o temor do Senhor como um fundamento em nossa vida. Nós precisamos sempre olhar para a eternidade, E ter bem discernidos dentro de nós uma verdade que as Escrituras já nos trazem, que é sobre os juízos eternos, sobre o julgamento do Senhor. Nesse sentido, Lucas 12, 4, 5 diz assim: Eu lhes digo, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. O temor do Senhor então nos mantém cientes que nada está oculto aos olhos de Deus. Não é verdade? Nada escapará ao seu juízo, ao seu julgamento eterno, Que é totalmente justo. 2 Coríntios 5, de 10 a 11, diz assim, Paulo nos diz: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Analisando este versículo, nós podemos ver que Paulo está se referindo ao julgamento dos crentes, E ele associa de forma clara o tribunal de Cristo ao temor do Senhor. Ou seja, nós não conseguimos separar o juízo do temor, não é verdade? Isaías 33:6 diz assim: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Então nós vemos aqui que o temor do Senhor é a chave que nos traz a salvação, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Ele é um fundamento que nos dá estabilidade na nossa vida cristã, Ele nos faz permanecer, ele é o depósito das riquezas de Deus. Olha que maravilha, Provérbios 9:10 diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
quer conhecer mais de Deus, quer ter uma vida pautada na sabedoria de Deus e não na inteligência humana, mas na sabedoria que provém do Senhor. Então você tem que ter esse princípio muito estabelecido dentro de você. Tema o Senhor, porque então se cumprirão todas essas promessas, não é verdade? As Escrituras muitas vezes comparam as nossas vidas a construções de casa. Primeiro vem o fundamento, depois se edifica-se uma casa. Provérbios 24:3 diz assim: com sabedoria se constrói uma casa. Ou seja, antes de ter sabedoria, nós precisamos estar enraizados no temor do Senhor, né? Então nós adquirimos a sabedoria e então nós podemos construir uma vida cristã saudável, né? Êxodo 20:20 diz assim, e nos mostra duas grandes verdades sobre o temor do Senhor. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio para prová-los, porque para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Primeira característica que nós temos que extrair desse versículo: o temor do Senhor não tem nada a ver com medo, né? O medo te afasta de Deus, o medo te paralisa, o medo traz condenação. Sobre esse medo, 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus. Então, se você tem esse sentimento em relação ao Pai, você precisa se aperfeiçoar um pouquinho mais no amor do Senhor. Uma outra grande verdade desse versículo é que ele diz assim: Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Olha só, o que nos impede de pecar, o que nos livra de pecar não é o amor, é o temor do Senhor. Aqui Moisés está nos dizendo isso. Jeremias 32, versículo 38 e 40 diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Então, desse versículo aqui, desse capítulo de Jeremias, o que nós podemos grifar ali na nossa Bíblia? Primeiro ele diz assim: para que me temam durante toda a sua vida, todo dia, para o seu próprio bem, o bem dos seus filhos e de seus descendentes. Depois ele diz assim: farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. O que nos impede de desviarmos de Deus não é o amor, é o temor do Senhor, né? Salmos 19:9 diz assim, da versão Almeida corrigida: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Portanto, irmãos, analisando esses versículos, nós podemos extrair, né, e perceber de que o que nos impede de pecarmos, de desviarmos, né, e o que nos faz permanecer nas promessas de Deus não é o amor, mas sim o temor do Senhor. Para finalizar, eu gostaria de contar um testemunho que eu li em um dos livros do John Bevere. E ele fala, o John Bevere já era um autor muito conhecido nos Estados Unidos, e ele fala que uma vez recebeu uma ligação de uma secretária de um evangelista muito famoso nos Estados Unidos. Esse evangelista, você via que ele queimava por Jesus, ele era apaixonado por Jesus, mas de repente ele foi pego em adultério e também teve violações de correspondências. Ele foi julgado, né, foi sentenciado e estava cumprindo pena numa penitenciária. E o John falou assim: não, eu vou lá conversar com ele. Quando o John chegou, a primeira coisa que esse evangelista falou para ele foi que, na verdade, aquela prisão estava sendo a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Porque se ele continuasse naquela vida, naquele engano, o final dele seria a condenação, né? Seria a morte eterna. Então, ele conta, né? Aí começa a contar sobre o testemunho dele, falando sobre a vida. E aí o John começou a perceber que ele é apaixonado por Jesus, que ele continuava sendo apaixonado. E aí o John perguntou para ele: olha, eu queria saber, quando foi que você deixou de amar a Jesus, né? Para que você caísse nesse pecado, para que você tivesse essa vida. Então ele se surpreendeu com a resposta desse evangelista. Ele disse assim: John, essa não é a questão. A questão é que eu nunca deixei de amar a Jesus. O que eu não tinha
é Jesus como o Senhor da minha vida. Eu não o temia. O que me fez cair, o que me fez estar em pecado, não foi o amor porque eu amava verdadeiramente, foi a falta de temor em meu coração. Forte isso, né, amados? Então, de todo esse estudo, nós podemos concluir que nós devemos ter sempre enraizado em nosso coração o temor do Senhor. Sim, nós precisamos estar aperfeiçoados no amor dele, mas nós precisamos também estar enraizados no temor, porque é o temor do Senhor que nos faz permanecer, é o temor do Senhor que não nos permite desviar, é o temor do Senhor que nos impede de pecar, é o temor do Senhor que é a chave para todas as riquezas de salvação, sabedoria e conhecimento de Deus. É o temor do Senhor que nós precisamos ter dentro de nós, dentro do nosso coração, e nós precisamos passar esse temor adiante. Amém? Eu agradeço por vocês terem feito essa aula comigo, que Deus possa abençoar a vida de vocês e que nós estejamos cheios, enraizados no temor do Senhor. Amém?